você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Jesus está lhe estendendo a mão, para que você seja mais um cristão, e um dia encontre este caminho azul, irá levá-lo à paz e à salvação. Esqueça as mágoas do seu dia a dia, perdoe sempre as faltas de um irmão, pois o caminho azul sempre irradia felicidades em seu coração. E você irá com Cristo viajar no coração do Pai Celestial, e das galáxias sentirá pulsar a paz. É o encontro com o amor universal. Vamos então, irmãos, fazer por merecer e seguir o que Jesus nos ensinou. E nossa alma irá se elevar, irá crescer, quando amarmos como Ele nos amou. Caminho azul, por entre estrelas, viagem sideral. Caminho azul, é o encontro com o amor universal. É o encontro com o amor universal. Se vejo o céu. Boa noite, meus irmãos. Eu pedi aí para nossa irmã Conceição fazer a prece para a abertura hoje. Pode ser, Conceição? Vamos elevar o nosso pensamento nesse instante. Pensar na nossa casa física, né? Divino Espírito Santo. Sentindo aquelas vibrações a qual essa música nos remete, né? Os trabalhos que lá são realizados. Buscando a inspiração dos irmãos do mundo espiritual no trabalho, que com certeza coordenam esses trabalhos também que estamos realizando por via virtual, para que eles possam nos envolver, nos amparar, nos trazer consolo nesse momento tão difícil, de tantas provações que chegam até nós, até os nossos irmãos de humanidade. E rogar a Jesus que esteja conosco sempre, em nossa caminhada, através dos seus mensageiros de luz, através da sua mensagem, do seu evangelho, que tanto nos ampara, que tanto nos consola, que possamos nos fortalecer cada vez mais em nossa fé e na esperança de dias melhores para todos nós, para toda essa humanidade. E assim, Mestre querido, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, para estudarmos um pouco dessa doutrina, a doutrina dos Espíritos,
que tanto nos esclarece e consola. Pedimos a tua presença e dos teus mensageiros de luz, para que possamos compreender, para que possamos, em nossa mente, Senhor, conseguir esses ensinamentos, penetrar em nosso âmago e trazê-los para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Que possas, Senhor, intuir o irmão Leonardo para que ele conduza os estudos dessa noite de forma proveitosa para todos nós. E assim, imensamente agradecidos, pedimos a tua permissão para iniciar os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a E das galáxias Seja graças a Deus. Boa noite, estamos aqui de novo, graças a Deus. E o capítulo de hoje, Ocupações e Missões dos Espíritos, capítulo 10, né? Então, meus irmãos, nós sabemos que a espiritualidade, os espíritos mesmo falam verdade, disciplina e trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. E podemos tirar da cabeça aquela ideia de desencarnar e ficar passeando pela espiritualidade, contemplando as árvores, os animaizinhos. É claro, sabemos através das obras que nós vemos que há um momento para o espírito, né, também se refazer ainda no estágio que nós estamos. Mas a finalidade é trabalhar e ajudar outros irmãos que necessitam. Dentro do trabalho, existem alguns espíritos que recebem missões, né? Esse capítulo vai tratar, as questões que nós vamos tratar desse capítulo vão tratar expressamente disso, porque as missões são dadas a alguns espíritos de acordo com o grau do espírito, com o aprendizado, com o estágio em que ele está, né? É lícito o espírito pedir pela missão, mas receber a missão vai depender de uma série de fatores, né? Nem todos nós podemos receber, às vezes, as missões que nós pedimos para fazer. Aqui na Terra, quando encarnados, nós, às vezes, assumimos compromissos que nem sempre estão nos nossos, digamos, contratos espirituais, né? No que nós deveríamos realmente fazer. E somos empurrados, às vezes, né, para um certo caminho, e relutantes vamos para outro. Aí acontece alguma coisa e joga de novo a gente para um caminho. E nós insistimos e vamos para outro. A espiritualidade sempre alerta, né? Mas deixa para ver o que a gente vai fazer, né? Mas também não deixa tudo solto, porque sabe as nossas inclinações e sabe os caminhos que nós podemos andar. Nessa vida, talvez caminhos que nós andamos em outras vidas e viemos a cair. Eles não querem que nós novamente tombemos, né, diante das nossas tarefas. Nós podemos vir com um dever para cá. Olha, você vai melhorar esse ponto, ok? Ok. Ou podemos pedir, olha, eu quero ir para melhorar esse ponto, não consegui fazer isso muito bem, eu quero reajustar com o meu irmão, porque eu fiz isso, ou com aqueles espíritos. Vocês permitem? Tudo é avaliado, né? Porque o que menos se quer é que o espírito venha falir, né? Os espíritos querem, os espíritos superiores, os nossos irmãos, amigos espirituais, a equipe que nos assessora, quer a nossa felicidade, quanto encarnados também. E quanto desencarnarmos, né, que nós possamos ser recebidos com rostos felizes, com certeza seremos, e com aquela frase, né, de êxito: finalmente você conseguiu, você venceu. Nem que seja um pouquinho, não precisa fazer grandes obras, não precisa fazer, porque muitas pessoas elas olham às vezes as obras, né, a própria codificação, olham a vida de
espíritos que já vieram, que realizaram tanto e falam, meu Deus, eu nunca vou chegar a fazer isso. Eu nunca vou chegar a ser um Divaldo, ter uma mansão e ajudar tanta gente. Mas cada um é segundo mesmo a sua obra. Cada um deve fazer o pouquinho que lhe foi confiado. Porque no próprio Evangelho diz, né? Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Nós temos que fazer o pouquinho que nos é atribuído todos os dias. Como a frase, né, de Francisco de Assis, foi atribuída a ele, creio que seja dele. Comece primeiro fazendo o necessário. Quando conseguir fazer o necessário, faça o possível, que de repente estará fazendo o impossível. É tudo gradual, é tudo aos pouquinhos. Não precisamos ir com sede ao pote, é aquilo. Devemos ter urgência. Espiritualidade tem urgência, porque tem irmãos que precisam ser ajudados. Nós mesmos, às vezes, durante a nossa encarnação, nos metemos em várias enrascadas. Mas não devemos ter pressa, fazer de qualquer maneira. O trabalho do Cristo, o trabalho da espiritualidade, o Evangelho, né? O ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, é para ser feito com zelo. É um trabalho para ser feito calmamente, é como varrer uma sala e querer olhar para o chão e está tudo limpinho. Tem que ser feito com calma, olhando cada detalhe. Mas não devemos fazer corpo mole, né? Como falam. É difícil? Às vezes é difícil no estágio que nós estamos, mas não é impossível. Vamos todos conseguir, se Deus quiser. Vamos começar lendo 570. Eu queria ler um pedacinho do 569, que está aqui, tem uma explicação aqui embaixo. Eu vou ler a pergunta, tem explicação, mas eu não queria ler essa explicação sem a pergunta. Vou começar uma pergunta antes. Pode ser? Show? 569. Em que consistem as missões de que podem estar encarregados espíritos errantes? Elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las, além de que não podeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. A explicação. As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto, seja como espíritos, seja como homens. Eles estão encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, em círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar caminhos para certos acontecimentos, de velar pelo cumprimento de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e de alguma sorte pessoais ou locais, como assistir enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias, protetores, de os dirigir pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas espécies de interesses a vigiar, seja no mundo físico, seja no mundo moral. O espírito avança segundo a maneira pela qual ele cumpre a sua tarefa, ou seja, de acordo com o nosso aprendizado, de acordo com o aproveitamento reencarnatório, nós vamos evoluindo. E de acordo com essa evolução, nós vamos passando a ser mais úteis, né, na seara do Cristo em todo o processo. E vamos avançando. Essa é a meta, é avançar. O 570, eu queria pedir a Valéria para ela ler para mim. Você pode, Valéria, ler para nós? Posso, querido? Ótimo. 570. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes competem executar? Não, aos que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem perfeitamente com que fim atuam. Então... Quer fazer uma consideração? Não, querido. Eu acho que você pode fazer a consideração. Tá? Então, sim. Então, olha só. Às vezes, nós encontramos irmãozinhos pela Terra, vamos botar dessa forma. Nós mesmos encontramos irmãozinhos pela Terra, encarnados, né?
que parece que estão na terra a passeio. Sempre tem umzinho, ou dois, ou três que se encontra, parece que estão aí, assim, então, sei lá, vim contemplar a obra, só vim olhar mesmo, não quero fazer nada, não quero me comprometer com nada, não quero nada. Tá aí. Esse é o exemplo que eles dão aqui. Aí as pessoas geralmente falam, não está fazendo nada para ajudar a Deus e tal. São instrumentos cegos. Às vezes estão competindo, estão na obra, estão fazendo algo, mas cegamente. Eles não estão ativamente fazendo, né? Eles são simplesmente instrumentos cegos. Porque há os instrumentos cegos e há os instrumentos que fazem e que sabem que estão fazendo. Há outros espíritos que reencarnam crianças, adolescentes, adultos, pessoas de mais idade, que você vê que eles parece que já vieram e já sabem o que vão fazer. Olha, eu quero fazer isso, isso e isso, eu quero realizar isso, isso e isso. Pessoas que às vezes você não precisa falar muito com essas pessoas o que elas devem fazer. As pessoas já têm uma certa proatividade, já estão na vida, já olharam, já aprenderam e já partem para a ação. Não sem sem o devido estudo, né? Sem as devidas orientações. Mas elas já fazem, já é delas, elas já têm uma proatividade em ajudar, proatividade em fazer, em realizar. Esses espíritos já vêm com direcionamento. Eles já vêm conscientes, talvez um pouco conscientes, ainda em estado latente, sim, da sua missão, mas o espírito já está predisposto a fazer aquilo. Porque em reencarnações anteriores, isso já vem sendo trabalhado. A nossa inclinação, o exemplo de Paulo, a nossa inclinação, ela não muda assim, da água para o vinho. Tipo, hoje eu estou fazendo uma coisa, amanhã cismei de fazer outra. Nossa, mas mudou da noite para o dia. Não, essa inclinação, ela vem mudando um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada vida, um pouquinho a cada existência. O espírito ele vai mudando de acordo com as coisas que acontecem, de acordo com o que ele percebe e de acordo com a própria evolução dele, né? Quando a estrutura está pronta, a mudança vem. A mudança fatalmente acontece. E nem sempre nós percebemos realmente o que nós devemos fazer na vida. Porque às vezes acontecem coisas que a gente fala, nossa, para eu chegar dentro de uma casa espírita teve que acontecer isso, 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 fulano teve que falar comigo, eu tive que ir para tal lugar, aconteceu isso, 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 isso. Se a gente parar para pensar, algumas pessoas não, desde pequeno já nasceram em um lar espírita, outras não, elas tiveram que passar por tamanhas transformações, talvez ao longo da mesma encarnação, para culminar dentro de um espírito, dentro de uma casa espírita, dentro do espiritismo, ou dentro de alguma doutrina cristã, dentro de algum local que faça ela pensar de uma forma diferente, que a vida não é só aquilo dali, que existe algo mais, que ela deve crescer como espírito, deve ser algo mais, né? E se a gente parar para pensar realmente na vida, onde nós estamos hoje, tudo que aconteceu para nós estarmos hoje às 8h20 aqui, a gente fala, nossa, eu tive que passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Imagina se nós tivéssemos um panorama completo das nossas encarnações. Assim, nossa, mas eu fazer isso lá não tem nada a ver com o que eu estou... Porque o caminho é assim. Nós imaginamos o caminho sempre do espírito do ponto A ao ponto B, né? Aquela... Vamos lá, o espírito vai evoluir, vai crescer, então vai subir, sempre. Não. O caminho, às vezes, de aprendizado, ele não é sempre vertical. Às vezes ele passa pelo horizontal mesmo. Passa pelo horizontal, a gente sobe um cadinho, vai um cadinho para o lado, vai para o caminho errado e volta para o centro de novo, e se alinha e volta a evoluir. Bem, quanto mais instruídos nós estivermos, quanto mais alinhados nós estivermos com a espiritualidade, mais nós vamos saber o nosso papel aqui. O que vai nos ajudar a evoluir não é só o que vai alimentar o nosso ego, é o que vai nos ajudar a evoluir como pessoa
e o que vai nos ajudar a servir o principal, a servir melhor ao Cristo, a servir melhor o Evangelho, porque a evolução do Espírito é para isso, é para se tornar um instrumento cada vez melhor para a espiritualidade superior, é para ser cada vez mais útil. A utilidade do Espírito que deixa ele feliz, que alimenta. Igual quando você faz uma experiência, né? Quando você faz um bolo, não faz um bolo para algumas pessoas, né? Para a família. Você faz o bolo, põe o bolo, a broa quentinha em cima da mesa, as pessoas comem. E você, às vezes, não come. Já aconteceu isso comigo em casa, com os meus pais. Eu fazer um bolo, colocar em cima da mesa, a família toda chegar a comer e eu ficar sem nada. Mas eu ficava parado olhando o povo comer e eu ficava feliz só de ver. Eu ficava feliz só de ver, assim, ver como gostavam. E às vezes lá para as tantas falavam, nossa, mas ficou gostoso. Eu falei assim, eu pensando, né? Eu sei que ficou gostoso, ou então vocês estavam com muita fome, né? Para devorar tudo e não deixar só as migalhas. Mas ser útil, ver que você tem alguma utilidade ali, né? Pertencer ao todo, né? Nós temos isso de pertencimento, de utilidade desde os primórdios, né? O homem primitivo, ele começou a andar em grupo, né? Os grupos. E hoje ainda, as pessoas ainda mantêm ainda a coletividade, o grupo, a união. E isso é muito importante. Paulo falava isso nas epístolas, que é importante que os irmãos andem juntos, para que a chama não se apague. É importante que a casa espírita seja realmente esse local de acolhimento e que um entre em contato com o outro para saber como está também, que variavelmente nós hoje mandamos mensagem e tudo, para saber como está, para ser esse núcleo de energia, esse núcleo de amor, né? Porque nada mais, nada menos que uma família, né? Que a descentralização da nossa família sanguínea, a nossa família espiritual, né? É um exercício, né? Começamos fazendo esse exercício dentro de casa, com as famílias sanguíneas. Depois fazendo esse exercício nas escolas, com os colegas. Depois no trabalho, na casa espírita. Sempre o coletivo, exercitando o coletivo para a nossa vida coletiva na espiritualidade. Nós somos seres que não nascemos para viver desgarrados, né? Sempre no coletivo, né? Bem, eu vejo dessa forma. Alguém quer fazer alguma colocação da 570? Podemos passar para 571? Vamos lá. Vou pedir a Conceição. Ela é 571. Pode ler, Conceição? Por favor. Só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões corresponde à capacidade e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa da de um general. Então, todos nós temos uma missão de acordo com a nossa faixa evolutiva, né? Dentro daquilo que a gente pode realizar. Então, não existe, quer dizer, a importância da missão está diretamente ligada à capacidade de realização do espírito, né? A elevação dele. É isso que eu entendi. Sim, nós não recebemos uma missão tão grande que a gente... Tem aquela... Quando falam, Deus não dá um peso maior do que nós podemos suportar, nós não recebemos uma missão maior do que as nossas capacidades, nenhuma que vai estar aquém. Tipo assim, é muito fácil, vou deixar para lá, vou deixar para amanhã e deixa para o final da encarnação e não faz. Ou então, nossa, é muito pesado, eu vou deixar para lá, eu não vou fazer. Não, a missão é condizente com a nossa capacidade, né? Às vezes a missão é tomar conta de crianças, às vezes a missão é ser professor, a missão às vezes está em uma empresa
à frente de várias pessoas, com pessoas difíceis. Às vezes a missão está dentro de uma família, conforme já falei inúmeras vezes, estar dentro de uma família com alguém difícil, é ter um vizinho complicado, é ter uma pessoa que você tem que conviver, que é um desafio. Às vezes, uma missão é levar uma palavra de carinho e de conforto para alguém, em um determinado momento específico da encarnação. Tudo é de acordo com o que nós temos aptidão para fazer e que vai ser proveitoso para o irmão que vai receber e para nós como fonte de conhecimento. Porque o principal para a espiritualidade é que nossa consciência se dilate e que nós possamos entender o processo, né? Estou fazendo isso aqui, eu não sei por que eu estou fazendo, mas você precisa entender o processo, a utilidade do que você está fazendo para o geral, para todo mundo. Entender a utilidade do processo na vida. Eu me lembro que eu tinha perguntado uma vez, eu estava conversando com a minha irmã, eu falei, eu entendo a utilidade de quase algumas coisas, né? Algumas coisas eu entendo a utilidade, outras não, mas eu busco, acabo sabendo. Eu não entendi a utilidade da barata até hoje. Eu falei com ela, eu não entendo a utilidade disso, né? Principalmente a que voa, eu não entendo a utilidade da barata. Aí minha irmã pesquisa, né? Para ver para que serve. Eu falei, vou pesquisar. Eu li algum tempo atrás, vou até procurar de novo, que a barata, quando ela se decompõe, ela também libera, né? O corpo dela libera alguma coisa no solo, que torna o solo mais rico e tal. Eu falei, então, só na morte, realmente, que é útil a Terra, na vida, ela vive na parede, acabando com a vida de todo mundo, mas tudo tem a sua utilidade. Dentro desse tema missão, nós falamos missão dos espíritos, nossa, encarnados e tal. Só que se nós expandirmos isso de uma forma mais ampla, né? Bem mais ampla, nós vemos que tudo tem utilidade aqui. Nada está aqui desgarrado, solto. Ah, está aqui para enfeitar. Por que existe aquilo dali, aquela árvore ali? Ah, para enfeitar, aquele fruto lá, não é para comer, não. É só para enfeitar mesmo, que Deus colocou aquilo de lá porque ele estava num bom dia e, sei lá, sobrou tinta, ele resolveu jogar lá e pá, deixou lá um fruto. Não, tem utilidade. Tudo. Todos nós. Às vezes a gente fala, não estou servindo mais para nada. Não estou servindo mais para nada nessa vida após me desencarnar. Se está aqui, meu filho, é porque tem utilidade aqui. Porque se não tivesse utilidade aqui, já estava tendo utilidade na espiritualidade. A vida continua. Nós sempre seremos úteis onde nos colocarmos para o trabalho. Todos nós viemos de uma evolução milenar, né? Creio que aqui não tenha nenhum espírito em fase inicial. Todo mundo aqui já deve ter, vou chutar, deve ter passado pelo menos por umas 2 encarnações, né? Que saiu umas 50. Então, com certeza, nós somos úteis. Alguma coisa nós podemos ensinar e muito nós podemos aprender. Tem irmãos aqui que a gente pensa assim, não tenho nada para aprender com aquela pessoa. Tem. Nem que seja ser mais humilde. Tem nada para aprender, tem sim. Ser mais humilde, escutar mais, orar mais. Fulano acaba com a minha vida. Ora mais. Aí, sua oportunidade de oração. Ora. Tudo é útil, tudo é colocado na nossa vida como forma de nos impulsionar. Meu chefe está acabando comigo. Legal, ótimo. Aí, ó, boa oportunidade para você começar a estudar e mudar. Ou então, evangeliza o seu chefe, evangeliza o seu vizinho. Mas ele não quer ouvir falar de Jesus. Evangeliza com exemplo. Varre a calçada dele. Varre a calçada dela. Elogia. Tem um filósofo, sim, eu acho que era o Nietzsche, que ele falava que todas as pessoas, elas, parafrasear, contra um golpe, todas as pessoas estão armadas, mas completamente desarmadas com elogio. Elogia, mas não elogio falso não, tá? Elogio sincero, pelo amor de Deus, somos cristãos, temos que elogiar sinceramente. Elogie o seu irmão.
exercita isso, porque todos nós aqui viemos com uma missão, a principal missão, eu acredito que seja realmente espalhar o Evangelho e exercitar o Evangelho aqui. As outras missões virão através disso, virão através de realmente nos deixarmos, né? Nos deixarmos ser guiados por Deus e pela espiritualidade, porque muitas coisas nós queremos fazer, como fala o próprio Evangelho, pela força do nosso próprio braço, né? E não fazemos, às vezes não damos ouvido ao que a própria espiritualidade diz para a gente fazer, seja através de um texto, seja através de um irmão, seja através de sonhos, de desdobramento, seja o que for. Nós devemos estar sempre atentos ao que a espiritualidade está dizendo, que nós temos um plano reencarnatório. E o nosso plano reencarnatório tem que ser cumprido. É claro, não vai ser cumprido na chicotada, pelo amor de Deus. Porque todo mundo fala assim, ser cumprido na chicotada, eu sempre lembro de Chico e Emmanuel, porque todo mundo sempre fala que parece que Emmanuel estava dando chicotada em Chico, né? Não, gente. Emmanuel conhecia bem o espírito com quem ele estava lidando. E a missão que foi dada a Chico, a missão que foi dada a Kardec, a missão que foi dada a Divaldo. Nossa, Joana de Ângeles é tão rígida. Ela conhece Divaldo, gente. Ela sabe com que... Tem um filho, mãe lidando com o filho. Nossa, mas por que essa mãe é tão rígida com esse filho? Ela sabe o filho que tem em casa, quando ninguém está olhando. Ela sabe o filho que tem. Nossa, fulana trata o marido dela assim porque ela sabe o marido que tem. É assim, gente. Todo mundo sabe com que lida. Salvo algumas exceções. Todo mundo sabe o que tem. Todo mundo sabe a dinâmica. Todo mundo sabe. Então é isso, meus irmãos. Devemos competir sempre para o bem maior. Nos colocar disponíveis, né, com a espiritualidade. Escutar nossos mentores espirituais, porque igualmente eles também têm missões junto a nós, né? É uma missão dupla. Ninguém pode falir. É para todo mundo vencer, é para todo mundo conseguir evoluir. Vamos a 572. Alguém tem consideração da 571 para fazer? Podemos ir para 572? Eu vou pedir a Dona Valquíria, por favor. Ô, Léo, só uma consideração aí. Você está sendo muito feliz nos seus exemplos, né? Muitos deles estão caindo como uma luva aqui na nossa, né? A carapuça está caindo bacana aqui. Muito legal. Meu Deus do céu. Pode ler, Léo? Pode sim. Ô, Léo, antes eu queria só fazer uma colocaçãozinha nessa 570. Sim. Quando você coloca muito bem aí que todos temos missão, essa aqui, então, com certeza, há muitos que são instrumentos cegos, com certeza desconhecem o Evangelho, né? Que como você colocou nessa 571, que é lá no Evangelho que a gente encontra, né, o esclarecimento para as coisas, esses instrumentos cegos estão trabalhando, com certeza, mas não conhecendo, né, o que estão fazendo, não conhece esse lado. Aí, mas estão trabalhando de alguma forma, né? Mas, assim, sem saber o que estão, né? Para que vieram aqui, como você falou, a que vieram na Terra, né? Estão trabalhando e não estão sabendo por quê. Eu penso, Valquíria, que isso aí está mais ligado, assim, a questão da evolução do espírito, né? O espírito, Eu venho, todos nós temos uma missão. Então, eu venho para determinada missão. Até que ponto eu saber dessa missão vai me ajudar ou não? De repente, se eu souber, em vez de me ajudar, vai prejudicar na minha... Né? Então, assim, eu penso que isso está mais ligado à própria... Enquanto que outros têm, porque eles já têm a consciência espiritual de suportar aquilo ali. Né? Porque, esse cego ainda não, né?
Como o Leonardo falou no início, da missão do Divaldo, da missão do Chico, né? Tudo muito bonito, belo e maravilhoso, né? Então, a gente olha para o Chico e para o Divaldo, a gente, nossa, eu nunca vou chegar ali, não sei o quê, né? Então, você olha, vê aquelas pessoas quase que como um santo. Mas quando, na verdade, a gente tem que olhar a trajetória dessa pessoa. Quando que eles chegaram aqui, né? Como que eles chegaram? Quando? E o que eles passaram na vida nessa própria existência, né? Vamos chamar para a existência atual. A trajetória da vida deles. O que eles passaram, a vida, o exemplo de vida deles no dia a dia, para chegar àquela condição de ter um Emmanuel como mentor, ter uma Joana de Ângeles como mentor, né? A disciplina, né, que o próprio Emmanuel colocou para o Chico. O que eu tenho que fazer? Disciplina, disciplina, disciplina. Uma caminhada muito grande, né? A gente vê a missão deles e acha aquilo deslumbrante, maravilhoso. Eu queria, né, ter uma mansão do caminho, eu queria fazer isso, fazer aquilo, mas a gente esquece disso. Então, eu acho que essa questão de não saber é mais, assim, de fórum íntimo, assim, da questão do espírito mesmo, e não, aquilo não vai trazer proveito para ele, saber ou não qual é a missão dele. Talvez ele, sem saber, ele desempenhe melhor, porque aí o que está em questão aqui é o mérito, né? Para um espírito que ainda está lutando com as suas imperfeições, a questão do mérito é mais importante para ele do que um espírito que já ultrapassou essa barreira, né? Ele já está fazendo ali o bem pelo bem, né? Enquanto que aquele outro não, ele ainda está em luta consigo mesmo para vencer aquilo ali. Então, não convém a ele saber, né? ter consciência dessa missão, né? A missão maior é com ele mesmo, né? Eu pensei isso, né? Posso ler? 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e de todos se considera se a obtém. Fica feliz quando obtém, né? Isso. Ele pede a missão, fica feliz quando obtém. Mas quando chega aqui à Terra, talvez não consiga, né, levar a cabo aquilo que ele ficou tão feliz achando que ia dar conta, né? Mais ou menos por aí. Aí tem o A da 572. Pode uma igual missão ser pedida por muitos espíritos? Sim, é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. É como você falou, né, Léo? Deus não coloca nas nossas costas um peso que nós não aguentamos. Então, se no processo reencarnatório, se a gente começa a pedir muita prova para ver se logo encontra um espaço melhor no mundo espiritual, a espiritualidade superior e percebe que nós não vamos dar conta daquilo tudo. Então, não dá para todos aquilo que sabe que a gente não vai suportar, né? Dá para nós o peso que nós consigamos carregar. A gente considera, a gente fica contente quando consegue, né? Acha que vai dar conta, mas nem todos recebem a mesma missão, porque nem todos estão no patamar, como Conceição falou, nessa 570, acho essa 570 muito profunda. Ainda não estão, né, na percepção de ver que aquela missão vai exigir um grande sacrifício, uma grande renúncia de muitas coisas para poder ele aceitar. Ele dá conta, ele pensa que vai, mas Deus, como conhece a todos nós, nossos mínimos pensamentos, sabe que nós estamos pedindo uma coisa que ainda não estamos em condição. Então, deixa para a próxima. Espero que a gente se prepare mais, que a gente leia mais, que a gente saia um pouco mais dessa cegueira e consiga, então, receber missões iguais a que foram a todos que pediram a mesma, né? Todo mundo pede a mesma. Como disse você, quero uma mansão do caminho para me cuidar de crianças que precisam. Aí ele não dá para nós, deu só para o Divaldo, porque sabe que nós não vamos dar a mansão para lá, não vamos cuidar de nada. Então, ele não deixou para a gente fazer isso aí, né? Quem sabe
daqui a muitas e muitas encarnações a gente consiga, né? Muita gente deve ter pedido uma missão dessa, mas só Divaldo conseguiu, né? A gente E muitos tem outros a poucos. a gente tem a nossa mansão do caminho, fica lá na fronteira. Tem lá, né? A mansãozinha do caminhozinho, né? Também então, deu aqui A gente, no a gente vê isso, né? A gente vê a questão, falando aí, o exemplo da mansão do caminho. Se fosse um mérito, né? Divaldo. Mas Leonardo que deu talvez aquilo ali seja um Um resgate. dever. Com Um certeza, dever. Para Porque você não sabe em vidas passadas o que ele fez. Então, Né? mas aí ele já estava preparado, né? E manter aquela instituição. Isso, como Deus conhece a todos nós, sabe que ele já estava em condição de receber, né? E deu, como o Alexandre está falando, uma mansãozinha, uma casinha do caminho lá na fronteira, para nós, né? Porque sabe que a nossa missão... A espiritualidade, ela não... Eu gosto, colocou como se fosse realmente um dever, né? O compromisso que ele tem com todas aquelas crianças, com todos aqueles espíritos, né? É aquilo, né? O resgate coletivo, um dever. E engraçado, a espiritualidade diante das provas, né? Porque nós espíritos achamos que a espiritualidade das provas para a gente de múltipla escolha, né? Vou lá chutar na Terra, vou lá chutar, eu vou passar e vou voltar vitorioso. Não. Aí chega na Terra... Nada disso. Todas a prova na Terra, todas as questões discursivas. Isso mesmo. Todas as questões discursivas. E detalhes, são aquelas questões que tem questão 1, A, B, C, D, E e F. E cada uma delas valendo, sei lá, 0,25 pontos. É assim que a espiritualidade faz, porque a gente tem que sair daqui consciente, sabendo o que nós estamos fazendo. Assim, eu amo, amar consciente. Eu vou ajudar consciente. Não é um ato de loucura que eu vou me lançar e vou acabar no final disso tudo tendo que ser auxiliado também. Não. É igual os grupos de resgate no umbral. É tudo feito por ordem. Não, esse é o momento em que nós vamos orar. Esse é o momento que nós vamos esperar a reação dos espíritos. Esse é o momento que nós vamos tentar resgatar. Cronometrado. Não deu para fazer isso até determinado ponto? Vamos voltar. Porque nós também não podemos ficar aqui. Ou seja, o espírito chegar no estágio desse de missão, ele tem que ter um psiquismo, ele tem que ter uma ordem. É igual a primeira coisa que a gente faz quando levanta, arrumar a cama. Começa por aí. Arrumar a cama. Uma rotina, Uma rotina. Você consegue fazer da sua rotina, você vai partir para uma próxima rotina. Não vou dar uma atividade se você não conseguiu, não está dando conta da atividade que você está mantendo. E é assim. E vai exponencialmente, e vai aumentando e tal. Primeiro faça o necessário. Depois o possível. Quando menos vê, vai estar fazendo o impossível. É assim que esses instrumentos cegos, eles não deixam de fazer coisas boas, tá, né? Eles não fazem. Só que eles são usados de maneira ainda inconsciente. De qualquer maneira, eles têm méritos, né? Porque eles passam encarnações, às vezes, nós mesmos não sabemos quantas, trabalhando, mas se eles têm um instinto bom, se ele é um espírito que é do bem, como diz, né? Um espírito ainda não tem conhecimentos do que ele realmente é, está na ignorância do próprio conhecimento dele, mas ele consegue fazer alguma coisa que vai ajudar na sua evolução, né, Conceição? O termo cego aí, ele entra como inconsciência. Não tem consciência. A missão dele não é que ele seja mau ou bom. Não, é bom. Ele chama instrumentos cegos, é a inconsciência que ele tem da missão dele, do que ele veio fazer. E às vezes também, Conceição, ainda não está na hora dele ter essa consciência, porque tem muitos de nós que faz alguma coisa pensando em ganhar um pedacinho do céu. Não tem um dito popular assim? Faz pensando, não, eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo o melhor que eu posso, estou fazendo bem. Mas quando ele está ainda na inconsciência desse conhecimento, ele faz o bem por fazer.
né? Ele não é um cego, como você está falando, é um cego específico, né? É um cego de consciência, mas isso ele não deixa de fazer coisas boas, né? Eu vou ler para A missão. vocês a consideração, até eu deixei aberto aqui, a consideração do espírito Miramês sobre a 570 antes da gente ir para a 573. Vamos voltar lá. Eu gostei dessa. Eu gostei dessa, Léo. Então, 570, mas é profundo mesmo. Vou lá, vou ler para a gente. Questão 570, né? Comentada pelo espírito Miramês. Trabalhos dos espíritos. Os trabalhos dos espíritos são diversos. Tornamos a dizer, mas nem todos os espíritos estão conscientes do que realizam. Os mais ignorantes são instrumentos cegos, são dirigidos pelos mais despertos, almas mais experimentadas. É mais ou menos como os homens na Terra, uns trabalham por verem outros trabalhar e por necessidades de se alimentar e se vestir. Outros já alcançam o valor do trabalho em dimensão diferente. Estes conhecem que o labor com alegria consciente leva à libertação espiritual por ser útil à sociedade. Os espíritos que denominamos errantes, cuja evolução não alcançou ainda o verdadeiro despertar espiritual, têm obrigações diversas e sua escala é grande. Cada vez que sobem um degrau, sentem na consciência mais lucidez e entendem melhor as leis de Deus. Deves, por obrigação de espírita, ter mais tolerância para com aqueles que desconhecem a verdade, que já conheces, perdoar sempre as faltas e ensiná-los a amar. Quem se encontra na frente tem o dever de guiar quem está atrás. O espírito errante tem que passar por muitos problemas, por provas inúmeras, por dificuldades sem conta. Tudo isso se processa como lições, no sentido de despertar seus valores no centro da alma. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Está em Lucas, capítulo 10, versículo 3. Os discípulos do Mestre deveriam passar por processos de despertar mais luz no coração pelas provas, por sofrimentos, sem reclamar, testando assim as suas qualidades. Os lobos deveriam ouvir a palavra do Evangelho, porque, se nada se perde, quanto mais eles perseguissem a luz, mais luz ficaria em seus corações para algum dia iluminar as suas consciências. Do lado espiritual, inúmeras falanges de espíritos de muita elevação trabalham para a maior difusão dos conceitos de Jesus. Os devorados pelos lobos já foram lobos igualmente, nesse ou em outros mundos. Assim funciona a lei de justiça paralela à lei de amor de Deus. A bondade de Deus é tamanha que aproveita a todos no serviço de fraternidade. Os conscientes e os inconscientes, todos realizam a sua vontade. Se os anjos do Senhor já passaram pelos mesmos caminhos, a esperança cresce no coração dos homens, sabendo que algum dia serão anjos e, como ministros de Deus, deverão operar o que se encontra no reino do amor. Se és um operário, alguém invisível te ajuda. Se és um professor, os espíritos ligados ao ensino estão te ajudando a ensinar melhor. Assim se processa na agricultura, no comércio, na política e mesmo, muito mais, nas religiões. Em tudo se encontram os agentes de Deus operando maravilhas em nome da fraternidade. Os sirineus estão por toda parte, ajudando os homens a carregarem suas cruzes. É nessa fusão de valores que todos crescemos despertando os dons para sermos juntos do Senhor. Ou seja, todas as coisas competem para o bem de Deus. Como a Conceição falou, os instrumentos cegos, as pessoas, elas às vezes não saber da missão é melhor. Você falou aí dos discípulos. Vocês acham que se os discípulos de Jesus tivessem consciência da missão deles, eles iam comentar? Então, ali eles foram instrumentos cegos. No mundo espiritual... Olha, Pedro! No mundo espiritual, antes de reencarnar, eles sabiam que eles vinham para aquilo, né? Mas chegando aqui, eles não tinham a consciência. Enquanto que Jesus tinha plena consciência da missão dele. Então, é um exemplo que dá para a gente entender, né? O que é que ele chama de instrumento cego.
Certo. Porque se eles soubessem, eles não iam desempenhar a função deles, o papel deles, né? E hoje a gente nem estaria aqui, né? Quem pode ler? Aí, tá olhando para cá, Alexandre, 573, pode ler? Tá todo mundo olhando para cá, na verdade, né? Eu estava mais prestando atenção aqui, mas deixa eu pegar. Bom, 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições pelos meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão, do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão nesse mundo, porque todos podem ser úteis em alguma coisa. Ou seja, né, não existe missão mais importante do que a outra, né? Cada pessoa aqui está inserida em um contexto, né? A gente tem, alguns, obviamente, né, tem missões mais abrangentes, outras mais visíveis, né? Outras de um cunho mais, né, religioso, outras científico, enfim. E tem pessoas que têm aquela missão com a família, né? Ela volta naquele meio da familiar para poder ajudar aquela família a seguir em frente na caminhada, né? Então, a gente não pode achar que, de forma alguma, aí, que a nossa missão é mais importante ou menos importante, né? A gente está no lugar certo, na hora certa, cumprindo aquilo que a gente, na espiritualidade, né, nos colocou naquele lugar ali, né? Na hora certa. Então, sigamos adiante, né? Mãos na charrua, né? Mãos na charrua. Na dúvida, na dúvida, joga para o dever. Ó, fiz alguma coisa, estou fazendo isso aqui, na dúvida, joga para o dever. Ah, não, isso era missão. Ah, tá, porque eu passei a reencarnação inteira jogando para dever. Achei que era um dever fazer isso aqui. É bom que, ó, exercita a humildade, que é uma beleza. Joga para o dever. É meu dever fazer isso aqui. Nossa, que missão bonita. Não, era um dever. Mas é um dever. Evoluir, tratar bem o irmão, tratar bem o próximo, ajudar, né, contribuir na evolução, é um dever, né? Os espíritos superiores, né, que já passaram pelo que a gente passou e por muito mais coisas, eles têm muita coisa ainda como dever, fica assim, eu estou devendo, eu tenho que fazer isso porque Cristo muito me ajudou. Quem somos nós, né, para achar assim, missão, mas temos as nossas missões, sim, mas na dúvida, joga para o dever, é meu dever fazer isso aqui, ainda que seja melhor, é melhor, mas todos nós temos a nossa missão, desde das mais pequenas às maiores, né, as de menor evidência, as de maior evidência, mas todas igualmente importantes, né? Mas é aquilo, de acordo com a nossa evolução, nós vamos jornadeando mais, vamos indo, né? Vamos chegando no topo do Everest espiritual. Luiz, alguém tem mais alguma consideração da 573? Eu pedi a Luiz para ler 574. 574. Como pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão
duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes, muitas vezes já nesse mundo, o castigo, pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Aí vamos para a letra A, né? Pois que lhes era facultada a escolha, porque preferiram uma existência... é uma pergunta, né? Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Quando eu vi a pergunta, eu não entendi muito bem, não. Qual dela? Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Mas aqui no finalzinho dá para entender o sentido a resposta aqui da pergunta. Né? Sim. É aquilo, né? Tem espíritos que eles escolhem não fazer nada. Eu tive referência, né? Eu já vi uma pessoa, um espírito que é assim, espero que a pessoa tenha mudado, mas não queria desenvolver nenhum tipo de atividade, chegando a pensar que estava com depressão, mas não estava. E simplesmente não queria desenvolver nenhum tipo de atividade, né? Cada espírito ele tem a fase dele do despertar. E voltamos para a questão, né? Missão. O que esse espírito ele pode ser usado? Nem que seja para um espírito parar e olhar e falar assim, eu não quero seguir por esse caminho, não. Eu vou trabalhar porque eu não quero ficar assim. Né? Nem que seja como referencial, nem que seja como referencial negativo naquele momento para outros espíritos. Mas eu não quero ficar assim, não. Eu vou trabalhar. Mas esses espíritos eles são incomodados, porque existe uma lei do próprio espírito que é a lei de progresso, né? Ele vai se sentindo incomodado na inutilidade dele e ele vai querendo desenvolver alguma coisa. É automático, ele vai querendo. É igual os espíritos falam, que a gente fica muito tempo na erraticidade e de repente surge a vontade de retornar. Vamos ler 575 para finalizar, ou Alexandre? Falta um minuto, né? Falta um pouquinho. Léo, eu acho que a gente pode deixar essa para a próximo estudo da semana que vem, porque a gente, como você falou, né? A gente tem que ter urgência, mas sem pressa, né? Para a gente... Sem pressa. Corretíssimo. Então, mais uma lição que fica. Ótimo, gente. Bom estar com vocês. Bom estudar com vocês. Excelente. Excelente estudo, muito proveitoso os seus exemplos. Né? É bom estudar com vocês os exemplos que o pessoal dá, Valquíria, Valéria, Conceição, você, Luiz, todo mundo, Dona Emília olhando, Fernanda, a Lúcia. Gratidão, Léo. Excelente estudo, como sempre, meu querido. Muito bom estudar com vocês. Vamos pegar uma pessoa que está mais quietinha aí. Para fazer a coisa. Para fazer hoje, né? Encerramento. Dona Maria. Vou botar a senhora para fazer o nosso encerramento. Dona Maria. Ouvi um ar de combustão da sua voz. Abre teu som aí, minha querida. Ela não conectou o áudio, não. Alexandre, ela caiu e quando ela entrou, está sem o áudio.
É, A Emília faz a prece hoje, Emília. pode ser então, dona Emília. Olá. Dona Emília, querida, tem que tocar para abrir seu microfone. Tá ouvindo? É só tocar na tela e aí apertar o botãozinho do microfone. Isso. Não, você tocou, você abriu e fechou de novo. E agora? Agora tá ouvindo. Tá ouvindo? Tá. Sim. Tá, pode fazer. Essa até a Valquíria, essa menina. Então, eu vou mostrar, né? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, amor, caridade, luz. Jesus, agradecido nós estamos, Senhor, por mais um estudo nesta noite. Te pedimos, Senhor Jesus, que sempre possamos estar atentos ao estudo, que tanto bem nos faz, tanto ensinamento, Senhor, nos traz. Nós te agradecemos por mais esta grande oportunidade que todos nós aqui estamos recebendo, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Mas não nos deixe cairmos em tentação. Nos livra, Senhor, do mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Seja, graças a Deus. Deus, meus irmãos. Excelente noite para você. Boa noite. Tchau, cafezeira. Boa noite. Terminou de cortar o pão. Deus te Ô, proteja. Valquíria, Nossa. você viu o negócio aí para mim? Eu vi, tem um telefone aqui, inclusive, se você quiser anotar. Leonardo, obrigada, boa noite. Depois eu me Acabar a reunião. Boa noite. Eu vou passar para o Janininho. Calma, Maria. Janininho, meu amor. Você tem o telefone da Patrícia? Tenho. Você Eu acho que passa eu para tenho. Patrícia. Eu não sei se eu Patrícia tenho, não. Eu não sei se é? tenho, não. Você tem o meu? Não. Só assim, no WhatsApp. Ah, então Mas eu passa o WhatsApp para passo. mim. Eu dou Tá meu bom. jeito de passar, pode deixar. Minha filha Tá? não viu assistir o final da reunião porque o celular parou. Eu não consegui voltar. Só vi levei lá para o banheiro pertinho olhar para mim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vem com Deus. Mônica. Boa noite. Prece, dona Então, Emília. Santinha, dá um beijo nela. Beijo para a Santinha. Tchauzinho. A Santinha tá aí. Tchau, Santinha. Beijão. Boa Tchau. noite. Tchau, Tchau, gente. Boa noite. Lúcia, boa noite, Emília, todo mundo. Lúcia, boa noite. Boa noite. Tchau, Boa noite para Emília, todos. Brasil. Beijão para vocês. Amar que ser amado.